Olá, muito bom falar com vocês. David Braga falando aqui. Pessoal, hoje na nosso papo, né, eu gostaria de trazer oito passos ali que envolvem técnicas, né, recursos, né, para que a gente consiga aplicar uma análise sobre algum assunto de negócio, certo? Então, qual que é a ideia, né? Basicamente, eu vou aqui discorrer sobre algumas mecânicas, né, alguns passo a passos que são muito utilizados pelos profissionais de ciência de dados, pelos profissionais de análise de dados, pessoas que buscam ali correlacionamento, entendimento, né? Precisam entender um pouco mais sobre os seus dados e assim entregar algum estudo, né? Algum indicador, algum insight, tá? Então eu vou entrar no nível de passo a passo, onde vai ajudar desde o profissional que está ali engateando, né? Aprendendo ali as melhores formas de fazer isso, como também, né, você pode entrar no nível mais avançado posteriormente a esse compartilhamento aqui de conteúdo. Você pode até nos mandar aí algum feedback, alguma coisa, que eu tento trazer algo mais avançado, certo? Mas primeiramente a gente tem que começar aqui então por esses procedimentos, né, que são muito importantes você tomar cuidado e sempre fazer isso de forma muito bem realizada, né? Porque o sucesso, né, a qualidade do que você entrega a cada um desses passos vai com certeza te apoiar a entender melhor tanto o seu problema de negócio que você está tentando resolver, ou minimamente a direcionar ali os caminhos, os melhores caminhos para se resolver esse problema, tá? Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai entrar num detalhe aqui bastante interessante hoje para qualquer profissional que trabalhe com dados, né? Mesmo ali numa cadeia de um profissional de DevOps, que muitas vezes tem que entender o que ele tem que automatizar, a melhor forma, né? Cadência, frequência. Então, querendo ou não, você tem ali uma certa nivelação a nível de analítico, né? Claro que você não vai entrar no nível do valor do dado, das questões, a não ser que você tenha algum tipo de processo de segurança, né, de LGPD, alguma coisa que precise ali trazer alguma camada, algum passo a passo de segurança. Mas, no contexto geral, a maior parte dos profissionais vão utilizar processos como esse, beleza? Bora parar de conversa, né? E vamos começar a falar. Então, hoje, pessoal, a ideia é a seguinte: esses 8 etapas de uma análise de dados, certo? Analisando um dataset de NBA, né? Então eu peguei ali um dataset com informações sobre times, sobre colégios que englobam os times ali, né, da NBA, jogadores, altura, salário. Então você tem ali uma diversificação de assuntos, né, de informações que vão nos ajudar a passar a entender, tá? Então o primeiro ponto, né, um dos primeiros pontos aí que a gente precisa, né, muito dito até, qual que é a primeira etapa de um estudo de ciência de dados? Qual que é a primeira etapa ali para se resolver um problema de negócio? Um analista, até mesmo um engenheiro de dados, o que ele precisa fazer para ele conseguir direcionar algum tipo de resolução, né, implementação de processo? Então, o primeiro passo seria o nosso entendimento e contextualização de negócio, certo? Então, vamos lá, eu tenho esses 8 passos, vamos entrar então no nosso notebook para que a gente consiga navegar aqui passo a passo. Eu fiz aqui um texto, tá? Para que vocês durante a aula vão acompanhando e vão entendendo ali qual que foi o foco, tá? Então, primeiro, contextualizando algumas técnicas, melhores práticas e etapas de uma análise de dados, tá? Então, temos aqui, pessoal, a questão, né, que é exatamente o ponto que eu estou falando. Que, primeiramente, eu tenho que entender o que eu devo fazer, qual que é a expectativa, né, dentro desse estudo, e por mais que eu não tenha clareza de como responder ao estudo, ou minimamente de definir ali quais são os melhores passo a passo para responder essa questão, eu tenho, né, que ter minimamente clareza sobre as maneiras, né, de eu tentar, né, mapear, de eu tentar entender para poder responder o problema de negócio que me foi aplicado. Então, digamos que recebemos uma demanda, né, de times, né, ali da liga da NBA, certo? E eles querem um entendimento analítico sobre alguns aspectos de performance, alguns aspectos dos jogadores em relação à sua idade, alguns aspectos até a nível salarial, beleza? Então, temos uma demanda de negócio que busca entender melhor, né, algumas questões sobre os seus jogadores e dentro dos seus grupos de times e seus colégios, beleza?
Então a gente fez aqui um entendimento do negócio, recebemos essa priorização. Então basicamente o entendimento do negócio, pessoal, eu coloquei aqui, ó, análise do ambiente corporativo, tem um entendimento do negócio ou problema a ser resolvido. Então o primeiro passo, normalmente as análises, uma análise de dado, ela está muito embasada, né, em ambientes corporativos, né? Obviamente que eu estou falando aqui, pessoal, como eu falo sempre para vocês, o meu plano com o Maestria Dados não é somente trazer uma didática, né, e demonstrar aqui comandos, linguagens de programação, executando em gestões, engenharias, coisas do tipo. Eu quero trazer para vocês o que o negócio realmente demanda, né? Então, o que as grandes empresas precisam que os profissionais entreguem, né? O que uma Google, o que uma AWS, o que uma IBM, o que diversas outras startups aí estão consumindo realmente no formato de análise, né? Então vamos lá. Então a análise de ambiente corporativo tem uma forte influência por demandas e necessidades de negócio, no qual os profissionais de dados precisam explorar e navegar sobre esses dados para traduzir o quê? Conhecimentos, né? Entender ali a maturidade informacional, entender como as informações, as entidades estão correlacionadas, gerar insights, né? Gerar dimensões de consumo pela área de negócio ou até mesmo por algum relatório, né? Então a gente tem ali a necessidade de analisar para poder direcionar qual que é a melhor informação a ser utilizada. Assim a gente consegue capacitar e, né, municiar ali a tomada de decisão. Então o primeiro passo após eu ter compreendido a minha demanda, né? Minimamente ali ter feito um overview ali nos pontos mais importantes para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer uma análise, né? Um entendimento um pouco mais profundo ali de jogadores em times da NBA, beleza? Então vamos lá. O que é o meu primeiro passo para você que está começando, né? Para você que tem aí um certa dificuldade de saber um passo a passo legal? Então vamos olhar para cá. Dados estruturados. Então, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer, né? Você primeiramente vai identificar suas fontes de dados ali. Quais seriam as fontes ou minimamente quais seriam as primeiras ideias de fontes que você entende como relevantes para o teu estudo, né? Obviamente, né, dependendo do nível de complexidade, dependendo ali de diversos fatores que possam influenciar, possam ser incrementados, né, você vai tendo ali meio que uma coisa um pouco contínua, você vai entender um primeiro grupo de informações, depois outra, ou minimamente você pode começar com um arquivo, ou uma fonte de dados, ou uma tabela de dados. Então você vai pegar essas informações e vai começar a compreender o quanto ela enriquece e ela responde ao teu problema. E aí você pode ter necessidade de incrementar, trazer outras informações. No nosso exemplo aqui, eu vou trabalhar somente com uma fonte de dado, tá bom? E essa fonte de dado é muito importante que você tenha a clareza de saber se ela está estruturada, não estruturada ou é semi-estruturada, né? No nosso caso, é uma fonte de dados estruturadas. O que seria uma fonte de dados estruturadas? É uma fonte ali que já tem uma estrutura fisicalizada, né? Melhor dizendo, fisicalizada rígida, onde ela não vai ter uma flexibilidade, onde eu preciso imputar valores naquele layout específico, né? E essa informação, ela já tem minimamente ali um formato tabular de consumo, eu já consigo enxergar essa informação. Quando a gente entra numa linha de não estruturado ou semi-estruturado, você tem que fazer ali engenharias, né, refatorações, algum tipo de mecânica para você transcrever essa informação minimamente para um modo de consumo analítico. Porque senão você vai ter muita dificuldade ou você vai precisar de alguma ferramenta que muitas vezes tem a sua licença difícil ou a sua própria implementação complicada. Então isso acaba atrasando ou mesmo, né, tomando muito mais tempo na infraestrutura e nas formas de como consumir a ferramenta do que exatamente você já ter um arquivo estruturado que você já começa a sua análise. Então basicamente o planejamento, né, seria você ir estruturando o teu dado até você ter minimamente condições de trabalhar com ele. No nosso caso, a gente está falando de dados estruturados, né? Então, a gente vai utilizar um arquivo, né, CSV, certo? Então, eu não estou trazendo de uma tabela, tal, eu baixei um arquivo CSV e a gente vai navegar sobre ele, beleza? Primeiro passo, né? Já vamos entrando aqui, então, vamos fazer de forma mais simultânea, né, com o passo a passo aqui, para que eu consiga explicar para vocês um a um, tá bom? Primeiro passo, né? Eu tenho aqui a minha linguagem Python, estou utilizando o Jupyter Notebook, como vocês estão percebendo aqui pelo título até, né? Pela descrição do logo ali. Estou utilizando o Jupyter Notebook, né? Os meus recursos são o Python e as bibliotecas que são necessárias para me fazer esse entendimento ali, que seriam o Pandas, né? Que seria o PyPlot, que eu vou postar ali e publicar algumas coisas, né? O Plotly também, que eu estou usando no finalzinho aqui no último passo.
Mas basicamente são essas as bibliotecas principais dessa análise. Então eu vou aplicar aqui também dois parâmetros que é para que o meu data frame do Pandas tenha, né, uma extensão ali visual onde eu consiga enxergar até 100 colunas, né, minimamente 100 colunas. Então ele não vai ter uma restrição ali limitar a visualização, que muitas vezes se você não setar esse parâmetro, ele limita ali uma quantidade menor até para não sobrecarregar o teu browser aí quando você está consumindo, certo? E aí, onde estão os meus arquivos, né? Primeiro passo, eu vou executar esse cara aqui, beleza? Então vamos lá. Fazendo a carga das bibliotecas. Agora, o segundo passo é eu carregar o diretório onde eu vou fazer a leitura do arquivo CSV, beleza? Então aqui, basicamente, eu só estou setando o diretório onde eu devo buscar esses caras. Então é um diretório padrão aqui que eu utilizo nas nossas aulas, né? E aí, pessoal, vamos entrar então agora num ponto que é basicamente só para que a gente enxergue o que a gente recebeu de dados, certo? O que a gente pegou ali, o que a gente tem, né? Se minimamente eu não tiver feito nenhum entendimento sobre o dado, eu não consigo dizer se ele está santizado, se ele está limpo, se ele está... Qual que é a estrutura dele? Eu não consigo ter nenhum mínimo de noção. Então vamos entrar dentro dessas informações para perceber. Vocês percebem que eu gerei, né, um data frame, né, fazendo a leitura do CSV, e aí eu coloquei, ele está vindo com um delimitador de vírgula mesmo, né, um padrão, e eu dei um encode para o TF8. Geralmente eu tenho como boa prática sempre transformar em UTF-8, porque a maior parte dos bancos de dados, dos fluxos ali de processos, dentro de ambientes Linux, coisas do tipo, geralmente eles utilizam muito bem o UTF-8, né? Claro que se você tiver algum ponto específico em uma análise sua, que o arquivo tiver um encode diferente, você tem que validar isso e minimamente qualquer um ponto de dica para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com um encode de arquivos, sempre validem qual vai ser o destino dela, né? Onde ela vai ser armazenada. Se vai ser num storage, se vai ser num banco de dados e tal. E aí validem se o encode do banco de dados vai precisar ali de alguma conversão, alguma coisa que possa, né, lá na frente ter algum tipo de impacto ali na engenharia. Beleza? Então agora a gente vai carregar, pessoal, esse cara aqui, esse data frame chamado df_nba, beleza? Então carregamos ele aqui. Agora, pessoal, para que a gente tenha o mínimo de entendimento, vamos fazer a exploração, né, desse data frame. Eu gerei um data frame. O que é um data frame é só para a gente refrescar, né? Um data frame é basicamente um objeto tabular em memória. Então eu estou colocando esses dados em memória para que eu consiga trabalhar ali por meio das mecânicas, né, engenharias que é possível aplicar pelo Pandas, né, ou mesmo pelo próprio Python, tá? Então eu tenho aqui o NBA. Então vamos olhar as colunas que foram recebidas, né? Então eu tenho, ó, uma coluna name, team, number, position, né, age, rate, weight, college e salary. Então, né, eu tenho aqui informações em inglês, né? Então, normalmente é um arquivo que eu recebi ali, que eu busquei na internet e ela veio com todas as nomenclaturas das suas colunas em inglês, até porque NBA é americano, né? Agora, eu já entendi a minha estrutura de colunas. Eu tenho 9 colunas aqui para trabalhar, certo? Agora, vamos olhar, pessoal, a quantidade de linhas, né, e colunas, né? Basicamente a coluna vem também, né? Então eu tenho 458 linhas nesse cara, tá? Esse comando shape, né? Ele faz o quê? Ele traz para mim a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, se eu precisasse pegar algum outro aqui, eu poderia até utilizar. Ele é um vetor, né? Quando vocês veem um output desse formato, para o Python, isso aqui é um vetor, tá? Um array de informações, beleza? Agora, pessoal, eu vou entrar nos detalhes, né, para me entender tipos, né, que está estruturado esse cara, quais são os formatos, se eu tenho ali algum tipo de especificidade, né, dentro desse cara, tá? Então vocês vão ver, ó, que eles não são nulos, eles não permitem nulos, então todos eles têm algum tipo de registro, né? E os tipos são objeto, float, né? E é isso. Então a memória que está utilizada é mais ou menos 32 KB, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer um core. Esse comando core, ele faz o quê? Ele pega as colunas numéricas que eu tenho dentro desse data frame, né, e faz ali um correlacionamento de maior correlação entre elas. Isso ajuda para a gente entender quais as colunas ali que tem um pouco mais de familiaridade, que faz mais sentido, talvez até eu entrar numa ideia mais profunda, né, de entendimento entre essas colunas, talvez lá na frente utilizar isso para o machine learning, né? Então é bem interessante ver essa visão aqui do correlacionamento. Então vocês percebem aqui, por exemplo, ó, a idade, ela tem um grande correlacionamento com, né, o peso aqui, né? Então a gente consegue perceber alguns detalhes.
Isso é basicamente só para vocês perceberem, né, alguns passos que a gente faz para a gente compreender o que a gente vai utilizar, né, como dado. Agora, pessoal, a gente entra numa das 8, né, a segunda dica ali, a segunda etapa, que é muito importante você fazer. Quando eu entro nessa segunda etapa, comercialmente falando, times de data science chamam isso de pré-processamento de dados, né? Basicamente, eu como um engenheiro de dados de muitas estratégias diferentes que já trabalhei, que já vivenciei, também como engenheiro de software, né, olhando ali no formato mais de arquitetura, digo para vocês que essa etapa ela pode ser tão complicada e tão extensa quanto, né, um passo a passo ali simples que um cientista vai fazer. Então, pode ser que um cientista consiga resolver a qualidade e a sanitização dessa informação, sim. Mas muitas vezes vocês podem ter a necessidade de ter um profissional especializado ou minimamente existir processos que qualifiquem essa informação para você nos padrões da organização, da empresa. Então, se você está envolvendo muitas regras de negócio, enriquecimento de campos, precisa de toda uma catalogação dessas regras, você precisa de mais algum tipo de preocupação em relação à compliance, em relação à segurança, então é muito importante vocês enxergarem essa etapa, tá? Como uma etapa que faz muito sentido você trocar informação, né? Falando ali no dia a dia de um profissional de dados, se você é engenheiro, se você é analista, se você é cientista de dados, valide, né, quais as melhores práticas que estão sendo aplicadas na sua organização para você trazer para dentro dessa etapa, tá? Minimamente aqui eu vou trazer alguns padrões, algumas melhorias em relação ao dado que eu estou consumindo, né? Mas como sugestão, fica esse passo aqui como um ponto de bastante referência e de cuidado para você que está fazendo análise. Então, primeiro passo, vamos olhar os valores da coluna nomes, né? Por que isso? Porque a coluna nomes, ela tem alguns problemas, né? Então, vocês percebem aqui, ó, pessoal, que eu tenho, por exemplo, ó, o nome desse cara, R.J. Hunter, ele tem aqui espaços em brancos. Isso, teoricamente, não deixa o dado limpo, né? Um dado bonito de se ver. Então, é interessante você fazer um trabalho aqui. Existe algumas cerquilhas, né? Alguns jogos da velhas, dentro de algumas nomenclaturas que foi gerada ali por alguma sujeira de sistema, alguma coisa. Então também é necessário remover esses caras, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente entrar no nível já de qualificação. Vamos padronizar essa coluna e também a coluna de height, né, que seria a coluna de altura ali, porque a coluna de altura também tem uma divergência, né, na descritiva que foi recebida sobre os dados, beleza? Então, primeiro ponto, vamos remover os espaços em brancos da coluna name, tá? Então, vamos tirar esse cara aqui. Beleza? Vou rodar para vocês. Saiu o nome, o espaço em branco. Beleza, mas continua aqui, né, a cerquilha. Agora, vamos para o passo 2, removendo os caracteres incomuns da coluna. Então, bora remover esses caracteres. Teoricamente, vamos ver se saiu. Saiu, beleza. Olha a diferença da qualidade visual. Até mesmo fazendo um teste, fazendo aqui um procedimento mais simplório, você já percebe, né? Nós percebemos assim uma melhora muito boa visualmente para trabalhar com dado. Agora, vamos entender o que tinha na coluna height aqui. Qual que era o problema? Ó, o problema dela era que ela tinha alguma descritiva que estava com traço, né, de altura, e algumas que estavam com pipe, né? E aí, então, desse formato, se eu precisar fazer alguma mecânica com essa coluna, fazer algum trabalho com ela, provavelmente eu vou ter dificuldade, ou então eu vou ter que aplicar engenharias pontuais ali para linha a linha. Isso pode requerer um processamento alto. Então, vamos resolver agora de antemão, né? Primeiro ponto, mais ou menos a mesma etapa aqui da cerquilha. Vamos remover, vamos trocar tudo que tiver com o padrão de pipe, vamos colocar no padrão principal que a gente percebe aqui, e também é o maior padrão que acontece aqui dentro dos dados, que é o barra, o tracinho, né? Então vamos ajustar isso, beleza? Então mudamos aqui, vamos ver se está tudo certo agora. Beleza, ó. Então a minha coluna de height, de altura, está todo mundo ok. Agora, pessoal, eu vou fazer uma melhoria na taxonomia. Por quê? Porque o meu time de negócio recebeu esse arquivo aí de uma filial, né? Vamos fazer uma exemplificação aqui, uma analogia. E aí essa filial, ela é estrangeira, mas basicamente o modelo de dados que tem na companhia está todo em português. Então, para a gente não ter divergências ou minimamente não está fora do padrão, vamos modificar essas colunas, né? A gente chama isso de taxonomia e vamos melhorar esse nome aqui para um nome até mais inteligível e mais factível ali para os times de negócio trabalhar e os times de dados também, certo?
Então vamos trazer isso daqui. Eu poderia, agregando a isso, criar um depara, né? Trazer ali também toda uma dicionarização de dados, né? Para que eu explicasse o que cada coluna quer dizer e tal. E aí, até se eu não tivesse recebido isso, eu criar isso nessa etapa, tá? Então é possível fazer esse trabalho também. Mas no caso aqui a gente só vai mudar mesmo a nomenclatura, tá? Então, ó, name vai para nome, time, basicamente eu traduzi, tá, pessoal? Sem muita diferença, tá? Sem muita coisa para inventar. Beleza, agora vamos validar as colunas, se elas estão agora com o nome, time, número, ótimo, beleza, mudamos, né? Então aqui, pessoal, fechamos basicamente, agora o último passo, né? Para a gente ter a qualidade com os padrões que é esperado pela organização, né? Taxonomia, ali removemos os caracteres especiais, coisas do tipo. Agora a gente vai em todos os valores que vem nulo, para a coluna colégio, para a coluna salário, a gente vai para colégio, vai colocar um N-A, que é um padrão para os sistemas da organização entender melhor, né, de uma forma mais legível, até para a gente agrupar isso num único tipo de coisa, né, para os sistemas perceberem melhor. E o salário, basicamente, vai colocar zero. Então, pessoas que não foram setados salário, a gente coloca um zero. Se a gente for fazer sumarizações, contagens, né, coisas do tipo, ajuda bastante estar com todo mundo no mesmo formato de tipagem, beleza? Então, o último passo é esse. Agora terminamos a fase da qualidade. Agora, o terceiro, né, dos importantes processos que você aplica no análise seria a validação da granularidade, né? O que é isso? Eu vejo muito poucas pessoas falando sobre isso, né? Isso é um ponto crucial para um analista, para quem precisa fazer uma análise ali assertiva. Granularidade é basicamente ali você ter o teu dado no formato mais granular possível quando você precisa entender correlacionamento, gerar novas regras, quando você tem ali muita nebulosidade sobre aquela informação. Então vamos olhar aqui, o que a gente tem? Os meus dados são nome, time, número, posição, idade, as colunas a gente já ajustou, e aí vocês veem os valores. Então, para cada um dos nomes, eu tenho aqui os detalhes sobre ele. Então, para cada um jogador, eu tenho os detalhes de qual time ele pertence, né? Qual que é o número da camisa dele, qual que é a sua posição, qual que é a sua altura, qual que é o seu peso, né? Qual que é o seu colégio, o time pertence a qual colégio, qual que é o seu salário, né? Seu salário bruto ali. Então, eu tenho uma informação detalhada, né? Que é a granularidade. Eu não tenho uma informação ali consolidada, sumarizada, compilada. Eu tenho uma informação granular. Então, se eu precisar entender no detalhe um pouco do comportamento, um pouco dos detalhes, das características desse jogador, eu tenho essa informação aqui. Então, a granularidade, o nível de granularidade que você recebe os dados para a tua análise é fundamental. Tá? Então, olhamos aqui, percebemos que temos essa granularidade. Ok, validamos os valores, perfeito. Agora, pessoal, quarta mecânica muito utilizada, agregação de dados, né? Na agregação de dados, a gente pode trabalhar ali com agrupamentos, a gente tem ali muito de aplicação de ordenações, de contagens, né? Então, dentro desse cenário, é possível você ter ali agrupamento onde você consiga entender subgrupos dentro daquela da informação, você consiga entender subdimensões de dados, você consiga entender subassuntos, né? Que podem até estar correlacionados dentro de uma mesma informação. Então, você começa a ramificar coisas e aí você vai começando a entrar nos detalhes ali mais conceituais sobre aquela informação de negócio, né? Então você tinha ali uma linha granular, só que agora você começou a perceber o comportamento desses jogadores para os seus times, para os seus perfis, para os seus colégios, certo? Então vamos lá. O que eu trouxe aqui de agregação para a gente demonstrar? Eu vou fazer um agrupamento pelo nome dos times, né? Para os times e fazer uma contagem a quantidade de jogador que cada um dos times tem, né? Pô, não consigo ver aqui. Para mim fazer isso, eu teria que ficar olhando aqui um a um, ou então ficar selecionando aqui numa planilha. Vamos tentar entender isso com um comando, né? Digamos que eu preciso aqui saber até mais ou menos, né? Times que estão ali com deficiência, né? Times que estão para contratar jogador, times que precisam ali completar o quadro porque não estão com todo o time correto, né? Mínimo ali para entrar no novo campeonato, alguma coisa desse tipo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, New Orleans, né? Ele tem 19 jogadores. Esse aqui, Orlando Magic, ele já está com 14, então ele está abaixo da maioria. E a média de todos a gente percebe que é 15, né? Então tem alguns aqui que são um pouco diferentes.
Então a gente já percebeu aqui que essa agregação nos deu a informação de perceber que a média dos jogadores, né, da quantidade de jogadores que a maioria dos times contratam é 15 jogadores, beleza? Agora, vamos fazer a agregação, né, o agrupamento para saber quais times pertencem a quais colégios, né? Então eu quero saber quais colégios podem até ser mais famosos, mais rentáveis, né? Se eu precisar criar uma campanha de marketing, quais colégios ali detêm ali o top 3, né, o top 5, o top 10 dos times mais rentáveis ou mesmo os times que estão performando melhor, certo? Então eu tenho aqui, ó, colégio e time. Então eu tenho Cleveland Cavaliers, né, que é top. New Orleans, né? Então eu tenho aqui, ó, na Alabama, no Arizona eu tenho Philadelphia, né? Arizona State eu tenho Los Angeles Clippers, né? Então a gente vai vendo aqui os times para cada um desses caras. Então eu já consegui ter uma informação mais estruturada. Perfeito. Olhamos aqui. Agora vamos entender, né? No detalhe, né? Eu olhei aqui novamente os meus dados, beleza? Perfeito. Vocês percebem que eu acabei não, né, adicionando novas colunas e tal, porque eu estou fazendo análises ali, estamos fazendo, né, uma exploratória pontual ali, entendendo, tal. Quando eu entender que alguma dessas informações faz sentido dentro do meu data frame principal, aí eu poderia fazer uma engenharia para aplicar isso lá, tá? Beleza, agora vamos entrar, pessoal, sexto etapa, né, sexto passo, que é muito importante para que a gente consiga também aprofundar-se, né, nas necessidades, no entendimento sobre esse assunto de negócio. São as sumarizações. Agregação é agrupamento, né, onde você faz contagem, ranqueia ali, faz algum tipo de união de informações para você perceber padrões. As sumarizações, basicamente, ela é um derivado também de agrupamentos, que muitas vezes você agrupa e depois contabiliza totais sobre aqueles grupos, né? Mas você também pode ter contagem, ranqueamento, você pode ter top 1, top 3, você pode ter ali a média, você pode ter o valor total, o valor mínimo, o valor máximo, né? Então, as sumarizações são de alta relevância, né? São muito utilizadas em etapas ali estatísticas, em etapas de machine learning, para muitos algoritmos é muito utilizado a sumarização dos dados, tá? Então, como exemplo, eu vou trazer para vocês aqui, ó, validando o valor total dos salários dos jogadores por colégio, né? Então, vamos entender quanto que cada colégio tem ali de valor bruto, né, desses salários. Beleza? Deixa eu... Agora eu vou adicionar isso daqui dentro de... Aí, esse segundo passo, eu só transformei a máscara, tá, dos valores no formato mais bonito, né? Que seria um formato ali mais visual com a máscara de dólar, tá? Para a gente enxergar esses valores não numérico ali, muito padrão, né? Vamos entender então. Então a gente percebe que o Alabama tem uma média salarial aqui de 4.265 dólares, né? 4.261 dólares. O Arizona tem já um pouco mais, certo? E a gente vai começando a ver, ó, o Arizona State tem bastante, né? É um valor máximo. Então eu poderia utilizar dentro dessas sumarizações aqui uma ordenação, um ranking, para me entender quais seriam as mais rentáveis, né, dos colégios aqui, quais seriam, e começar a explorar algumas outras ideias, né, sobre esse problema, sobre como eu demonstrar resultados sobre esses dados, tá? E aí, por último, a gente vai entrar aqui dentro da sumarização, validando a média de idade. Então, eu quero saber qual que é a média de idade dos jogadores por time, né? Então, quais times ali têm uma média de idade, né, mais coerente ali com alta performance? Então, eu sei que a alta performance de alguns jogadores pode estar numa faixa de idade. Então, vamos ver quais estão ali com esse critério, né? Então, a gente percebe aqui, ó, o Atlanta Hawks tem 28, a média de idade de 28 anos, Boston Celtics 24 e tal. Então esse time aqui é um time mais jovem, né? Esse time aqui, ó, é mais antigo, né? Mais das antigas, né? E a gente percebe alguns padrões aqui, beleza? Agora, pessoal, sétimo passo muito importante, né? Para você entregar a tua informação. Você tem a granularidade, dificilmente o time do negócio vai conseguir pegar a granularidade e entregar valor, tomar decisão, passar isso aí para relatório, automatizar, fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a granularidade, ela é algo que ela não tem um conhecimento de negócio aplicado, ela está ali com um conhecimento mais bruto.
né? Então eu vou olhar para um modelo dimensional desses dados e tentar trazer informações que façam sentido para uma linha de raciocínio, tá? Então dimensionar, eu coloquei até aqui, dimensionamento e disponibilização dos dados, que é quando eu tenho um dado já construído, já entendo, já agreguei, já sumarizei, já trouxe ali algumas regras de negócio, agora eu posso disponibilizar, né, para os meus consumidores, para minhas ferramentas, aplicações, pessoas tomarem decisão, gerentes, gestores, e minimamente eu tenho ali, né, uma dimensão visual que já traz um contexto, né, um contexto embarcado de negócio. Então, a pessoa que olha aquelas informações, aquela estrutura, já percebe que tem ali entendimento conceitual aplicado, não somente valores brutos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos dar uma olhada. Então, temos aqui, só para voltar um pouquinho, temos aqui o nosso dataset padrão, né, o NBA. Então, olhamos as 10 primeiras linhas, certo? Agora, eu criei uma função que é para pegar o time, a idade média, a altura máxima, o peso mínimo e a soma da folha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando enxergar para cada time o perfil ideal, né, em relação aos meus outros estudos correlacionados ali, digamos que eu tivesse outros inputs no modelo de negócio e eu entenda que faça sentido ir por esse caminho. E aí eu percebo que, olha, para um cara de alta performance, a idade média é muito importante, ele tá não tão velho nem tão novo, porque aí ele não tem experiência ou ele tá cansado, né? É um ou outro. A altura máxima, então, é sempre bom ter um jogador alto, né? Pela lógica, claro que a gente tem ali alguns aspectos, mas basicamente jogadores altos são mais performáticos, né? Porque tem mais facilidade. Peso mínimo, um cara mais leve, com altura alta e jovial, ele tem um poder ali de velocidade, agilidade, né? Uma potência muito maior na jogabilidade do NBA, né? E a soma da folha, basicamente ali eu quero entender, né? Se esse cara ali já tem um aspecto, esse grupo, né, de jogadores já tem ali um aspecto mais caro, tal, já tem ali uma transição, posso fazer um trabalho com ele financeiro, alguma coisa do tipo, tá? É uma estratégia que a gente está criando, tá, pessoal? Agora eu criei uma função para a gente ter uma recursividade aqui. Agora vamos fazer um agrupamento por colégio e time, né? E vamos aplicar essa função. Beleza? Então, para a gente visualizar, o que a gente fez aqui? Ó? Olha a dimensão dessa informação já. Olha como ela mudou. Ela já não é um valor bruto. Ela tem um agrupamento de colégio. Dentro de colégio eu tenho já a visão dos times. Dentro dos times eu tenho a visão de cada jogador nesse perfil, né, de alta performance que eu criei, né, que eu estruturei ali dentro das minhas validações, das sumarizações. Então, dentro das mecânicas que a gente falou um pouco antes, a gente aplicou todas elas e chegamos nesse nível de dimensionamento, né? Então, agora eu tenho uma dimensão visual dos dados que conta a história, basicamente, do que eu estou querendo entender. Tá? E traz um contexto no negócio, né? Traz ali um pouco de regra de negócio para esse problema. Beleza. Agora eu vou aplicar isso dentro desse novo data frame, né, para me separar um pouquinho as duas situações. Último, oitavo passo, né, e um dos mais importantes, porque é nele que você coloca a cerejinha lá do bolo, sabe? É nele que você entrega valor, é nele que você vende o teu passe, vende o teu conhecimento e transforma também o negócio. Você aprende sobre o negócio e você impacta diretamente na tomada de decisão. Seria o consumo e a visualização. Como você entrega essa informação, qual que é o melhor formato, melhor prática, né? E as visualizações, o que você consegue demonstrar ali numa reunião sobre o teu estudo, né? Eu vou trazer só uma descritiva, ficar explicando aqui passo a passo do que foi gerado, pegando esses data frames aqui e mostrando para o time de negócio? Não. O time executivo? Não. Vamos mostrar alguns gráficos, né? Vamos trazer aqui algumas coisas que tenham uma explicação ali estatística, né? E basicamente também processual para que as pessoas entendam, tá? Eu utilizei o Plotly, né? Como eu falei, gosto bastante dessa biblioteca aqui. Agora, pessoal, vamos olhar para um primeiro gráfico que é basicamente o agrupamento, né, dos salários pelos times, né? Então eu tenho aqui embaixo, ó, na coluna de baixo, os times. E aqui eu tenho faixas de salário. Então vocês percebem, ó, que tem alguns que destoam aqui, tem algum, não outliers, né? Porque a gente está falando aqui de... Mas basicamente olhando numa linha, se a gente pegar uma média, né? Eu tenho uma média forte aqui embaixo, né? A maior parte dos jogadores estão entre 3 e 8 aqui, por exemplo, né?
E aí dentro disso eu tenho aqui outliers, são jogadores que ganham muito bem, né? Que são jogadores, são times que têm uma folha de salário muito alta. Então, para a gente ver aqui até como exemplo, o Los Angeles Lakers realmente ele destoa porque provavelmente ele tem jogadores ali muito mais competentes, né? Estão no mercado forte ali, então eles fazem negociações mais parrudas, digamos, tá? Agora, a gente entendeu essa parte, entendemos essa distribuição visual para um time de negócio, para um time de executivo, fica muito mais claro de ver nesse formato, né? Todo esse trabalho está sendo, então, entregue, né, com conhecimento, com insights, né? Então, os diretores ali, os acionistas, né, os representantes conseguem tirar insights dentro dessas informações. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer o salário do jogador com o nome do jogador. Então, eu mudei aqui um pouquinho, eu não estou trazendo somente, né, o valor do time. Agora eu quero entrar no detalhe dos jogadores, né? Então vocês vão perceber aqui, ó, que cada um aqui tem uma linha, né? Um histórico aqui. E aí fica bem bacana a gente perceber, né? Deixa eu ver se eu consigo até correlacionar esse rapazinho aqui, ó. É o Kobe Bryant, né? O rapazinho que nos deixou, mas o cara era bom, ó. Então ele estava sempre aqui no topo, né? Esse estudo também não é tão novo, tá? Esse arquivo não é tão novo, mas fica aí um sinal de respeito para o Kobe. E aí a gente percebe, né, que tem todos esses caras. Então aqui na média total a gente tem entre 1 e 5 aqui, né, a maior parte dos profissionais, e aqui já tem os caras que vão destacando. Então se a gente quisesse fazer uma faixa, né, de performance com média salarial e tal, a gente poderia começar a correlacionar essa linha aqui, né, essa curva aqui de evolução do tempo, né, evolução aqui de valores, para esses caras. E aí se a gente quisesse enriquecer, trazer ali informações a nível de tempo, né, a nível de idade e tal, começar a enriquecer esse trabalho, né? Por último, pessoal, para que a gente feche aqui com um entendimento sobre a idade média e a soma da folha, quais seriam as idades, né, que tem aqui o maior valor, né, no contexto geral de folha, né? Então a gente percebe que folhas ficam bem altas, né, acima de 200, nessa faixa do 25 ao 30 anos. Então, entre 25 e 30 anos, a gente tem ali um range de 5 anos, são os profissionais mais performáticos do NBA, né? Então, olha quantos insights a gente percebeu, quantos, num arquivo simples, pequeno, poucas linhas, a gente conseguiu entender muitas coisas. Claro que vocês têm que tomar muito cuidado sobre, né, enviesamento, porque está utilizando uma amostragem específica, tem que se preocupar ali em talvez buscar volumes maiores, minimamente ali também entender se isso tem ali algum tipo de influência sazonal, influência de regra de negócio, alguma coisa do tipo. Mas basicamente aqui eu entreguei para vocês, eu trouxe para vocês 8 passos, né, que um analista que é necessário para se fazer uma análise sobre dados, né? Independente até mesmo de assunto de negócio, independente até mesmo de você ter ali, poxa, mas eu vou falar de outro assunto. Faça esse passo a passo que com certeza você vai começar a pelo menos entender os seus dados. Beleza? Fico muito feliz aqui em entregar esse conteúdo para vocês. Continue acompanhando Maestria Dados. Vejo vocês.